aqui em nome do CRT, né? E a gente vai falar essa noite sobre arte-terapia. Nós temos aí os dois convidados, a Fabiana Vieira, que é terapeuta associada, e o Vieira também, né? Na Henrique, você virada. quer iniciar para a gente, falar um pouquinho sobre o que é arte-terapia? A arte-terapia é uma técnica que é compartilhada por várias profissões, né? Inclusive por nós, terapeutas holísticos. Aliás, até mais, na prática, é muito mais uma área nossa do que de outras profissões. Sim. E que o público, e até mesmo às vezes alguns órgãos públicos que fazem chamadas, editais para contratação, confundem com outras coisas. Tem gente que confunde arte-terapia com aula de arte. Não tem nada a ver. O arte-terapeuta não está ensinando ninguém a pintar, a desenhar, a fotografar, a esculpir. Isso não é a função do arte-terapeuta, né? E também, muita gente confunde como se fosse um hobby ou uma terapia ocupacional, que é outra profissão. Se a pessoa estiver pintando, desenhando, esculpindo, fotografando por lazer, é terapêutico, mas não é terapia, né? Terapia, que no nosso caso, é quando a arte vai ser utilizada para a pessoa ampliar seu autoconhecimento. Aí sim, é bem diferente. Tem hospitais, por exemplo, que tem arte-terapia, mas no sentido de terapia ocupacional, ou seja, para distrair a pessoa, para ela relaxar, para ela não pensar. E na terapia, meio que do contrário, né? A arte vai ser para a pessoa pensar. E ela não precisa, nem o terapeuta, nem o cliente precisam ser artista. Eles não precisam saber desenhar, não precisam saber pintar. Então é bem diferente. Acho que no transcorrer da nossa conversa, a gente vai explicando melhor isso tudo, né? Sim. E, Henrique, essas atividades, como você comentou, né, que são feitas com os clientes, a gente consegue trabalhar bastante em grupo também, né? Sim, inclusive temos histórias bem interessantes da nossa profissão em relação a esse trabalho em grupo, né? O pessoal mais antigo, no bom e no mau sentido, de No bom repente, né? sentido? Lembra que nos anos 90, o CRT, para demonstrar que as técnicas funcionam, para demonstrar o potencial da nossa profissão, implantou em mais de 10 prefeituras a terapia holística. As prefeituras criavam leis municipais, decretos, e os terapeutas iam como voluntários para trabalhar de graça, digamos assim, muitas vezes até pagando para trabalhar, porque tem despesa de viagem, tem despesa com material, o material a gente mesmo levava, então tinha acupunturista, que levava as agulhas, tinha o terapeuta floral, a gente levava, o conselho levava o kit, né? E tinha também a arte-terapia. Mas como é que começou a arte-terapia? Porque aí vai ter uma história engraçada, digamos, né? A gente fazia todos os atendimentos eram com dia e hora marcado. Ou seja, não era para ter fila de jeito nenhum, porque estava tudo marcadinho, bonitinho. Mas isso ainda era meio que novidade nos anos 90. O pessoal estava acostumado com fila. Antes das 7 da manhã já tinha uma fila gigantesca nos postos de saúde para ser atendido, mesmo com horário marcado. Então a gente ia para tirar o pessoal da fila, nós começamos então a introduzir também, além do atendimento individual, trabalhos em grupo, né? Então implantamos yoga em grupo, tai chi chuan em grupo, arte-terapia em grupo. Então o material que era mais prático de ter nesse trabalho comunitário, que é um trabalho gratuito, então também as despesas tinham que ser bem calculadas, né? Eram papel craft, aqueles rolos e rolos eram cortados, distribuídos para as pessoas para tirá-las da fila, para terem uma atividade enquanto isso, né? E Sim. material de pintura. Tinha guache, tinha lápis, tinha hidrocor, né? Tudo que a gente conseguia arranjar e trazer, a gente passava para as pessoas. Então, a princípio, parece só uma distração, né? Um lazer, o que por si só é bom também, claro. Mas a nossa proposta era terapêutica também. Então, a gente ia se revezando entre os terapeutas, além de coordenar esse trabalho, ia de um por um conversar sobre as pinturas.
E o material e as informações que vinham eram maravilhosas. De repente você vê aquela senhorinha simples, humilde, lá, que nunca pintou na vida, está lá pintando, desenhando, a gente vai lá conversar, em cima da pintura, a pessoa começa a se emocionar, de repente lembra do marido, lembra dos filhos, não sei o quê. Tem toda uma série de catarse emocional, porque a arte, a pintura, ou pode ser outra forma de arte, claro, né? Isso despertou nela uma série de emoções, porque é uma linguagem que vai além das palavras, né? As palavras têm um certo alcance. Agora, a arte, ela mexe muito com o inconsciente, com a alma, com as emoções, né? Então, até a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre isso, mas a gente vê, por exemplo, que a psicanálise freudiana, que tem todo um reconhecimento mundial, toda uma importância, né? O meio que eles achavam para chegar ao inconsciente, além da análise de sonhos, era a associação de ideias, a associação livre. De repente, o psicanalista falava uma palavra e estimulava o cliente para falar a primeira palavra que lhe vem à mente. E assim ia num fluxo de ideias. E nessas palavras que são espontaneamente, as pessoas acabavam dando algumas dicas para o psicanalista das questões emocionais que estavam por trás. De repente a pessoa fala, de repente o psicanalista, um exemplo bobo, vai. O psicanalista fala medo, a pessoa fala pai. Então, de repente, espera aí, já achou uma conotação aí para a gente trabalhar. Agora, então as palavras já tinham essa capacidade de induzir ao que o consciente aflorasse. Agora, o que se viu com a arte é que as imagens, né, a forma, as cores, tinham um efeito de fazer aflorar essas emoções, as lembranças do inconsciente de uma forma muito mais profunda e muito mais acelerada até do que esse jogo de palavras. Então, a arte veio como um instrumento terapêutico de acesso ao inconsciente. Então, Henrique, a gente pode então imaginar que a arte-terapia, a base dela seria, de fato, a psicoterapia, né? Esse acesso, esse caminho para chegar ali na mente da pessoa e aflorar e trazer, né, o que ele precisa estar trabalhando, né? Não, com certeza. O público conhece mais esse aspecto, digamos, ocupacional, esse aspecto terapêutico, né? Sem essa profundidade, até mesmo por causa do pioneirismo do Brasil, com os tratamentos dos manicômios, em que havia muito a arte-terapia como uma forma de ajudar os internos a expandirem suas emoções, a porem para fora muita coisa. Mas não era, ainda assim era um trabalho muito mais ocupacional do que essa coisa era mais para a pessoa se equilibrar, porque também a pessoa na arte ela consegue pôr muito de si para fora e se sentir aliviada com isso, né? Era muito mais nesse sentido, porque era uma situação extrema, né? Tipo manicômio. Sim. Diferente do nosso consultório, em que os clientes que frequentam estão num outro nível de busca, digamos assim, num outro nível de estabilidade, eles estão em busca de mais qualidade de vida, estão em busca de se conhecer, ou seja, é um outro público, né? Então, o terapeuta, quando ele vai aplicar a terapia no consultório, num outro sentido, né? Não estamos lá ocupando o horário da terapia com o cliente pintando, desenhando, fotografando, né? Até pelo contrário, né? O mais comum é que a pessoa que seja uma espécie de lição de casa, algumas coisas que ele vai fazer em casa e trazer para o consultório para ser trabalhado, ou até pela internet. Aí no transcorrer também da nossa conversa, vou explicar um pouco também como a técnica evoluiu, até para o uso da fotografia, que é algo bem mais moderno e hoje em dia é mais acessível do que na época em que as teorias da arte-terapia foram desenvolvidas. Sim, com certeza. Henrique, então a gente pode dizer que a fotopsicoterapia é uma evolução da terapia. Seria isso? Eu sou suspeito para dizer, mas eu considero sim. Eu digo que eu sou suspeito porque aqui no Brasil fui o pioneiro, né? Sim. O que acontece até é curioso isso, como às vezes tem essa questão de não é só na política que tem o corporativismo ou um grupo que discorda do outro veementemente, né? Então vou até explicar por quê, né? A arte-terapia ela foi teorizada, foi transformada, digamos,
em uma técnica com literatura específica, com cursos, né? Mas para o final do século XIX e começo do século XX, ou seja, faz um tempinho. E nessa época, o que era mais acessível em termos de arte? Era a pintura. Então, o desenho era mais fácil a pessoa. A fotografia naquela época era uma coisa muito cara, né? Tipo, a pessoa ter uma câmera no começo do século XX e mandar nivelar, né? É uma coisa que o custo era maior do que ele fazer uma pintura, por exemplo, ou fazer um desenho. Então, as pessoas, mesmo em pleno século XXI, os defensores, os adeptos da arte-terapia, não perceberam que a fotografia hoje em dia está mais acessível do que as outras técnicas. Porque hoje em dia é mais fácil a pessoa poder tirar uma foto com um celular, por exemplo, Claro, ou até mesmo pegar pela internet, do que ela ter acesso a um material de pintura, ou ela ter acesso a um desenho. É mais fácil hoje em dia a pessoa saber fotografar, coisa que era algo super profissional no começo do século passado, né? Do que a pessoa saber desenhar ou saber pintar. Né? Hoje em dia a criancinha com o celular já está lá fotografando, ou seja, o fotografar se tornou algo mais acessível nos dias de hoje. Mas o pessoal da arte-terapia ainda está muito apegado à teoria do século passado. Então, eles não aceitam ou desenho, tipo, não, fotografia não é isso, não é arte-terapia. E tem o contrário também. Existem grupos de foto, no fora do Brasil eles chamam de fototerapia. Só que no Brasil não dá para usar esse nome porque já é associado com uma técnica médica de tratamento de recém-nascidos com luz, ou seja, não é como terapia, não, é outra coisa, tem coisa de médico. Então aqui a gente optou por chamar de fotopsicoterapia, ou seja, usar a fotografia, a imagem, para um fim de psicoterápico, né? O pessoal fora do Brasil também não aceita que é arte-terapia. Fala, não, a arte-terapia é o cara lá que tem que saber pintar, tem que saber desenhar. Aqui não, a fototerapia aqui não precisa de nada disso, né? E ficam se desdenhando, em vez de se estudarem, se unirem e perceberem o quanto tem de comum. Né? Outra coisa também curiosa é que o pessoal da fotopsicoterapia, eles se consideram freudianos. Para eles substituíram a associação livre de palavras por associação livre de imagens. Então, somos freudianos. Só que, na verdade, cá entre nós, eles são muito mais jungianos. Porque o Jung, ele tinha desenvolveu uma técnica chamada imaginação ativa, imaginação dirigida, em que os temas, em vez de ser usados com palavras, né, eram um exercício de imaginação. E envolvia também, ele, inclusive pessoalmente, o Jung, ele pintava, desenhava, esculpia. Vê que ele escondeu isso do público na época. Só depois que ele morreu, que ele deixou que isso veio muito à tona, né? E toda a técnica que ele desenvolveu foi baseado nos trabalhos artísticos que ele fazia escondido lá na torre dele, né? Isolado, pensando. Quando ele fazia exercício de imaginação, ele conversava com as imagens que ele criava, com os desenhos, com o que ele escrevia. Ele dava vida a esses personagens todos, né? Como se fosse um sonho acordado, que é uma técnica milenar, na verdade, essa análise de sonho também de fazer técnicas de relaxamento em que você induz a uma espécie de sonho dirigido, que é o que o Jung chamava de imaginação ativa, imaginação dirigida. E a arte se encaixa perfeitamente, a imagem se encaixa, a fotografia trouxe muito em relação a isso, né? Então, é uma técnica que dá para aplicar, inclusive, aqui pela internet. Você dá para atender uma pessoa com fotopsicoterapia pela internet. Isso, nesse momento agora, eu ia te questionar isso. Essa técnica, tanto arte-terapia, fototerapia, podem ser aplicadas de maneira online. Exato, porque não precisa necessariamente a pessoa estar inclusive pode até pegar fotos da internet. Muitos teóricos da fototerapia no exterior, eles vendem kits de imagens prontas, fotografias que eles já têm, que eles consideram chaves para despertar emoções, pinturas que eles acreditam que sejam chaves para despertar emoções, mas cá entre nós é um pouco mais de comércio do que de necessidade. Você consegue trabalhar no consultório, melhor ainda, com imagens que o próprio cliente tenha.
imagens que ele tenha fotografado, ou que ele tenha visto e gostado, pode ser uma imagem da internet, pode ser fotografia de outra pessoa. Tudo que ele trouxer para o ambiente terapêutico vai ser um espelho do que ele está sentindo. Então, se ele olha uma imagem, seja uma fotografia, seja uma pintura, seja ele fala, eu não gostei disso daqui. Então, vamos ver, ele está projetando algo que ele não gosta dele mesmo naquela imagem. Então, o que você não gostou nessa imagem? Essa pessoa aqui, parece ela muito, muito zangada, muito rabugenta. Aí a gente vai fazer exercício de imaginação em cima disso. Por que essa pessoa está... Do que ela está com raiva? E vai, uma pergunta em cima da outra, e aquela imagem evoca muito mais informação do que o jogo de palavras iniciais que o Freud desenvolveu, né? Associação livre de ideias através de palavras. Aqui a gente faz uma associação meio que dirigida de ideias através da imagem, né? E lógico, para não ser também totalmente, às vezes a pessoa não tem uma espontaneidade, o cliente, ou o mesmo terapeuta não se sente totalmente seguro para fazer algo totalmente individualizado, tipo uma imagem que seja daquele cliente especificamente, né? Mas existem alguns temas que podem ser propostos para trabalhar, que eu vou falar aqui no transcorrer também da nossa interação, que podem servir de elo, de um ponto de partida para todo mundo se desenvolver relativamente bem e rápido nessa técnica, que não é exatamente uma técnica nova, porque a fotografia também, desde que criaram a fotografia, já começaram a ter isso, só que não estava tão organizado como está hoje, né, com uma proposta terapêutica mesmo. Entendi. Henrique, então essa técnica deve ser bem aplicada para clientes que têm mais dificuldade para falar sobre o que Sim, excelente para quem tem essa dificuldade de se expor. Outra gente também que fala, mas não se aprofunda, sabe? Não deixa vir nada espontâneo, nada inconsciente. De repente o discurso já ainda é muito racionalizado, ele é muito tolhido, né? Então, para desviar, para contornar essa resistência à terapia racional, a gente tem que usar técnicas que evoquem as emoções, que evoquem o além do racional. E a imagem ajuda muito nisso, né? Vou citar um exemplo que eu, por exemplo, já trabalhava com a fotopsicoterapia sem saber que trabalhava com isso. Nos anos 80. Olha a passada aí. Não, é que eu era um bebê naquele tempo, mas já trabalhava com isso, sabe? Já tinha consultório, tal, tudo. Tinha uma cliente que trazia o álbum de família para mostrar as fotos. Sim. Foi espontâneo isso. Um dia ela trouxe, queria te mostrar as fotos da minha família. Então, essa aqui era a minha mãe, aqui já era uma senhora de uma certa idade. Essa aqui é a minha mãe, esse aqui era meu pai, esse aqui é meu irmão. E em cima das fotos, a gente conversava. Tipo assim, essa foto que você gostou, né? Estava lá, o pai, a mãe, o irmão, depois. O que você acha que a tua mãe estava sentindo? Minha mãe nesse dia estava muito triste porque aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? De repente, e essa outra pessoa aqui na foto? Meu irmão, ele estava assim, e você está aqui na foto, essa criancinha, o que essa criancinha está sentindo? E às vezes, quando você pergunta o que você estava sentindo, a pessoa já cria uma série de barreiras, sem perceber, para responder, vai escolher as palavras. Agora, quando você dá um desvio, fala assim, essa criança que está aqui, que na verdade é a própria pessoa, o que ela está sentindo? Ela também está triste. Então a pessoa acaba criando todo um exercício de imaginação em cima da imagem que permite que o espontâneo venha, né? Eu tinha outra cliente nessa mesma época, essa já bem mais jovem, que trazia, às vezes empacava um pouco as sessões, mas ela sempre vinha, porque vinha da escola, etc. Uma coisa que o pessoal mais antigo aqui vai saber o que era, um fichário. Uhum. O pessoal ia na escola antigamente que era um fichário, era uma capona. Certo, né? Com as páginas dentro. E as pessoas costumavam encadernar o lado de fora, mas com uma coisa que era fazer um mural, fazer uma colagem. Cortavam da revista. Hoje em dia dá para fazer colagem com a internet, né? Mas cortavam das revistas e colavam. Tinha uma cliente que ela contava, sem perceber, ela contava a vida dela inteira nessas colagens. A gente sabia mais sobre ela olhando a colagem do que se perguntasse por horas para ela o que estava acontecendo. Sim. Então, a gente usava essas colagens para fazer vários exercícios imaginativos. Inclusive,
eu já citei isso em outras palestras, em outros momentos que a gente já teve aqui de encontro com nossos colegas, né? Como até um exemplo, ela passou por vários traumas na infância, assim, vários tipos de agressão. Isso aparecia nas imagens que ela fazia. Por exemplo, ela recortava uma imagem de alguém por exemplo, de guerra, e de repente o personagem da Disney. Esse personagem, esse soldado da guerra, de repente enforcando ou pegando ou ameaçando o personagem da Disney, que tinha muito a ver com a infância dela ameaçada em relação a isso, pelos adultos que a cercavam, né? Pelos pais. E é curioso que ela, depois já mais adulta, ela expôs isso, fez uma exposição mesmo de arte, com colagens como essa. E essa temática aparecia ainda. E os críticos de arte interpretaram de outra forma, claro, porque eles não tinham conteúdo terapêutico de consultório. Então, dizer, isso é uma crítica ao capitalismo, ao império do Disney em relação à arte, blá, blá, blá. Fizeram toda uma teoria em cima disso, mas, na verdade, ela estava contando uma história pessoal. E é lógico que só quem a conhecesse, ou no caso nosso, estava em terapia, conseguiria interpretar da forma que veio mesmo. Mas para cada um que estiver olhando, vai interpretar de uma forma diferente. É o jogo de espelhos, né? O crítico de arte que interpreta dessa forma está interpretando de uma forma técnica e, ao mesmo tempo, com a vivência dele, né? De repente ele é revoltado com o capitalismo, com o Disney, então ele enxerga isso. Então a imagem, a gente sempre vai projetar nós mesmos. Se olhar, mandar a mesma imagem para várias pessoas diferentes, cada pessoa vai entender algo diferente. E o que ela vai estar entendendo, na verdade, é sobre ela mesma. Então sempre um espelho. Isso, é um espelho mesmo. E, Henrique, quando você estava comentando sobre as imagens, né? Essa questão que a Fernanda trouxe da fotopsicoterapia, né? A gente pode usar, então, diversos materiais, né? Para fazer esse trabalho. O que você costuma mais utilizar, além das fotos, né? Porque agora, como você já falou bastante das fotos, né? Mas o que seria, assim, desenho, escultura? O que você acha, assim, que pode ser um início para o terapeuta, né? Para a pessoa que já é terapeuta e está querendo trazer isso para o seu consultório. Talvez para ele fazer com ele mesmo e sentir um pouco. A pintura, por exemplo, né? Nos últimos anos, tenho me dedicado a pintar, né? Quadros, telas, com vários componentes mitológicos, que no fundo eu estou trabalhando o lado feminino. Como os personagens que eu pinto, que são mulheres poderosas, guerreiras, deusas, né? Então, no meu caso, estaria lidando muito com o feminino. A pintura foi uma forma de me expressar, uso o computador para fazer boa parte das artes, né? E então vai depender também do que o cliente tem de potencial para isso, porque se ele já tem uma atividade artística, ela pode ser trazida para o consultório. Agora, essa vai ser uma situação meio que de exceção. A maioria dos clientes que a gente vai pegar não tem uma arte já desenvolvida pessoalmente, por isso que a foto ainda é um caminho prático. Por exemplo, uma coisa que quase todo mundo tem hoje em dia, que dá para fazer, eu costumo trazer muito no consultório, que é uma linha do tempo. Eu peço para a pessoa trazer fotos da vida dela, desde pequenininha, desde a mais antiga que tiver, desde bebê, ou desde se tiver uma foto do espermatozoide também traz, né? E vai fazendo ano a ano, ou época a época, né? O máximo de fotos possível para mostrar, fazer uma linha do tempo mesmo, né? Com fotografias. Tudo que até às vezes só do rosto, de repente de situações da vida que aconteceu, né? Então, e um dos exercícios que dá para fazer em cima disso, que é bem fácil para quem está começando também, é de fazer a pessoa conversar com cada uma das fotos. Conversa com aquele bebezinho que está na foto, que na verdade é a própria pessoa. Estimula a pessoa nessa imaginação, coloca ela em relaxamento, de repente. Cada um tem sua técnica para relaxar o cliente, né? Mas a pessoa tem que estar bem relaxada para isso fluir melhor, né? Então, quando ela tem uma foto dela bebê, quando ela conversar com o bebê, o que você conta para esse bebê? Que você quer contar para esse bebê? E do contrário, depende do que esse bebê tem para te ensinar, o que ele tem para te dizer. De repente faz isso também com a adolescência, faz isso com cada fase da vida, e vai ver que algumas vão estar mais difíceis, ou de repente até mais, se aprofundar mais, ou seja, de repente são tópicos que estariam no momento de serem trazidos ou trabalhados em terapia.
Então, uma linha do tempo, por exemplo, é facílimo de montar. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue pegar, nem que... mas eu não precisa trazer as fotos. Se a pessoa quiser trazer as fotos, tem peça, beleza. Se não, ela pode tirar a foto com o celular e mandar pela internet, fazer pela internet. Quer dizer, dá para projetar, até se quem quiser fazer algo, de repente, mais sofisticado no consultório, pode até colocar um projetor e projetar na parede, para deixar o foco da pessoa bem voltado naquela imagem, né? Ou pode, se não for uma linha do tempo tão exata, assim, ou tão, com tanta diversidade, com tantas épocas, pode ser, de repente, pode ser fotos genéricas. Me traga fotos sobre infância, me traga fotos sobre adolescência, me traga fotos sobre a idade adulta, né? Ou então, fotos sobre o passado, fotos sobre o presente, fotos sobre o futuro, e não precisa ser da pessoa. Pode ser para ela, não tem nada meu. Escolhe aleatoriamente pela internet. Aí vocês vão descobrir que nunca é por acaso, sabe? Aquela foto que a pessoa se interessou em trazer ou separou achou interessante na internet. E é fácil, a pessoa pesquisa no Google, pelo tema, vai aparecer o que ela quiser, sabe? De imagens. E aquelas que ela achar que chamou a atenção dela, que vão ser escolhidas para trazer em terapia. Então, tem formas de dar o primeiro passo com a fotopsicoterapia que são bem práticas de se trazer. Na jornada heróica, a própria Fabiana já teve a oportunidade aqui de explicar sobre isso, né? Você pode fazer com que a pessoa escolha fotos pela internet, assim, em relação a cada etapa da jornada heróica, ou a cada personagem daquela jornada que ela criou, né? Então, vai muito do que tiver de afinidade entre o profissional e o cliente. Tem uma parte que vai depender muito do bom senso e da interação para perceber qual caminho seguir. Mas é lógico, para não começar do zero, toda técnica você tem que ter uma base teórica. Então, tem alguns passo a passo que a gente ensina no curso, inclusive. Tem curso, tem livro, né? Você pode olhar depois no biblioteca.com.br, a propaganda aí. Que propaganda é arte. Tem interesse. Faz parte também, né? Então, tem muitos caminhos para começar, até você desenvolver o teu próprio método, de repente, até individualizar. Chega um ponto que você vai estar tão craque na técnica que o atendimento vai ser totalmente individualizado, vai servir para aquela pessoa. De repente, aquela imagem ou aquela arte que para aquela pessoa é o caminho a seguir, digamos. Então, deixa eu perguntar uma coisa, puxando aí um gancho do Henrique. A gente sabe que você faz um trabalho bem forte com esse lado do feminino, né? Como que a arte-terapia tá linkada aí com o feminino, com esse feminino? Nossa, bastante, né? Muito. Por conta da criatividade, acho que é um dos princípios mais fortes para o feminino, né? Porque o feminino, ele é criativo, né? Ele traz isso pra gente, né? É o que a gente tem de mais forte, assim. Então, a gente consegue trabalhar com bastante coisa de arte-terapia em rodas de feminino, né? Seja em montagem de mandalas, que a gente faz algumas montagens com ervas, cristais e materiais afins, né? Seja em pinturas também, que a gente pode fazer pinturas corporais ou até mesmo pinturas com argila, né? Para fazer algum processo terapêutico. E uma que eu gosto bastante, sim, de arte-terapia é a escrita, né? Eu acho que a escrita é uma coisa muito bacana, seja em formas de diário ou cadernos de gratidão. Eu acho que quando a pessoa ela realmente se entrega ali dentro daquele processo, é muito bacana, né? Eu sempre faço com as minhas alunas ou com as minhas clientes também bastante de escrita, delas escreverem de várias formas, seja em caderno de gratidão, e aí elas trazem para a terapia para a gente analisar e conversar, né, e identificar os pontos, né, que estão ali daquela escrita, seja até monitor de humor, que é uma coisa bem bobinha, mas a gente consegue também trazer algumas informações, né. Então, assim, o sagrado feminino, né, tudo que envolve o feminino, ele é muito criativo, então a arte-terapia faz muito, muito, muito forte, assim, a gente consegue fazer diversos materiais, inclusive esses de colagem, como o Henrique comentou, dá para trazer bastante coisa. Se a gente for fazer com algum arquétipo vinculado, assim, ou fazer alguma tarefa um pouco mais
centrada, a parte de fotopsicoterapia ajuda muito nesse processo também, porque a gente consegue trazer uma escala da pessoa, né? Então vem a jovem, vem a feiticeira, vem a anciã, vem a mãe, né? Então a gente consegue trabalhar esses arquétipos que são tão próprios, né? Da mulherada. Mas é bacana. A arte terapia é muito forte pra gente. A gente usa bastante. E, inclusive, você fez um trabalho numa das edições do Holística, né? Do nosso evento que a gente faz, o anual. Foi o anual. Quer falar um pouquinho pra gente sobre como foi esse trabalho com arte terapia no Holística? Sim. Aquele ano do Holística tinha muita coisa, gente, de arte terapia, né? Eu tava com as de máscara, o Henrique tava com a de foto, né, Henrique? Acho que era de foto que você tava. Sim. Nós tínhamos também outros 2 colegas que estavam trazendo tarô, né? Então, que também traz as imagens, a interpretação e todo, né, a profundidade das imagens, né? Então foi um ano bem bacana, porque teve bastante arte terapia, né? É até curioso, assim, porque normalmente a gente recebe mais, normalmente nos holísticos que a gente participa, tem muito mais florais, acupuntura, quiro, enfim, né? Todas essas coisas mais tradicionais. Dessa vez a gente trouxe bastante. Naquele holístico eu fiz um trabalho que era de máscaras. Então era uma máscara sem nenhuma face, sem nada, assim, né? Era uma face sem nenhuma distinção feminina, masculina, idade, nada. Era só um rosto em branco. E aí a gente começava a fazer um trabalho de pintura dentro dessa máscara. Que seja com cores, podia ser com colagem, riscos, rabiscos, e aí a gente vai fazendo aquele colorido e conversando com a pessoa sobre a sua própria vida, sua própria jornada, né? E aí depois que concluiu a máscara, a pessoa ela veste a máscara, e aí vem a parte de sensações, o que eu estou sentindo quando eu visto essa máscara, o que ela representa, o que ela traz, o que, né? Ela tá querendo me conversar ali. E aí depois também ainda tem o que eu vejo quando eu tiro essa máscara, né? Que face é essa que eu estou vendo agora, depois que eu já analisei ela, né? Então vamos reanalisar de uma outra visão, né? Então é muito interessante, foi muito gostoso ter feito essa vivência com os nossos colegas, né, de profissão. Foi extremamente transformador. Porque as pessoas puderam fazer uma atividade, não só ouvir alguém falando de uma técnica, né? Foi realmente uma vivência profunda, né? Eles puderam participar e perceber o quanto eles podem induzir, né? Introduzir no seu trabalho a arte terapia, o que é maravilhoso, né? Com certeza. Falando até de máscara, lembrei que também foi num dos holísticos, não lembro se foi no mesmo. Eu também peguei carona na ideia das máscaras para aplicar, mas era uma outra abordagem. Foi na de algo foto. Bem malvado, mas comigo mesmo, né? E é uma da foto com a fotografia. No caso, eu fiz uma foto da minha mãe e uma foto minha criança, só o rosto, e ampliado a ponto de se tornar uma máscara, de poder, cheguei a colocar como se fosse um leque, vai assim, mas para poder colocar no rosto fácil de tirar, né? Sim. Então, para que serviria isso, por exemplo? Seria uma situação já bem avançada em consultório, por exemplo, fazer uma vivência. Coloca lá uma máscara da minha mãe, podia estar até com um espelho para frente para reforçar, né? E ver o que a pessoa sente, o que ela está pensando, que na verdade na verdade, quando a pessoa está vestindo o papel da mãe, por exemplo, nessa máscara que eu estou dando exemplo, na verdade é o que ele acha que a mãe estaria pensando, é a versão dele da mãe, né? Se é verdade ou não, pouco interessa se aconteceu ou não as coisas que ele pensava, pouco interessa para a terapia, o que importa é o que ele sente em relação àquilo, né? É a mesma coisa em relação à máscara da criança, depende dele mesmo como criança, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, deixar aquela emoção vir, criar um diálogo entre uma máscara e outra, quer dizer, dá para fazer também dá para aprofundar bem a questão artística dentro com o uso de máscara, né? E aí, por sinal, tem muito a ver com a terapia holística, porque a gente segue muito também as técnicas milenares, né? E a máscara é algo tribal, é algo ancestral, né? Porque a máscara, por um lado, ela oculta,
por outra, ela desperta, né? Quando alguém das tribos, nos rituais, colocar uma máscara, por exemplo, de um urso, né? Ele está, na verdade, não está se escondendo, ele está despertando o seu urso interior, o seu animal interior. Então, a máscara também serve para mostrar um outro lado nosso, né? Tanto é que Jung chamava as máscaras que a gente veste no dia a dia de persona. E considerava que os saudáveis têm uma pessoa que consegue trocar essas máscaras de acordo com a necessidade. Por exemplo, a pessoa vai tratar com os filhos, coloca lá a máscara de mãe. Vai tratar com o marido, coloca a máscara de esposa. Vai tratar do trabalho, a máscara profissional. O difícil é quando a pessoa mistura essas máscaras ou fixa numa só. Por exemplo, a pessoa é mãe com o marido, é mãe com os colegas do trabalho, é mãe... Então ela não tem... E quando chega a esse ponto, né, é um desequilíbrio que deve ser trabalhado em consultório. E até, às vezes, o uso literalmente das máscaras, né, que é uma forma de arte, arte é como teatro, né, como se for usar a imagem ou a pintura, também outras artes estão sendo somadas, né, porque não existe uma distinção muito clara. A Floriana falou também texto. Texto também é uma arte, né? Você está escrevendo, você está criando um conto, uma ficção, entre aspas, mas na verdade você está falando sobre si mesmo, né? A gente sempre, quando escreve, também está falando de nós mesmos, é algo nosso que vem à tona, e muitas vezes sem perceber. E o terapeuta vai poder aproveitar para perceber esses detalhes, assim como o psicanalista freudiano clássico fica lá esperando ter um ato falho, digamos, uma palavra que escape, uma frase que escape, que mostra algo do inconsciente que a pessoa não percebeu que soltou, digamos assim, né? Sim. Henrique, falando de uma questão mais burocrática, quem que pode exercer essa profissão? É uma boa pergunta, porque as pessoas, mesmo no século XXI, ainda têm dúvidas em relação a... E olha que o CRT já está cabeludo de explicar isso, né? Que a terapia holística é uma profissão de livre exercício. E existem técnicas que são compartilhadas por várias profissões. Então, por exemplo, a arte-terapia. O pessoal que havia psiquiatra, inclusive o Brasil é pioneiro nisso, com a Nilce, né? Que aplicava a arte-terapia no hospital psiquiátrico. Ou seja, naquele momento, era uma receita médica. Então, era só o médico que estava aplicando o que para doente e para doença. Então, em vida com quem trabalha em cima de doença, é o monopólio do médico. Agora, quem estava lá no dia a dia com a pessoa que estava internada no hospital psiquiátrico, e estava lá ajudando ele a pintar, ajudando a separar as coisas, tudo. Aí é o terapeuta ocupacional. É outra profissão também diferente da do médico. Agora, quando a gente pega a arte e aplica para autoconhecimento, para ampliação da consciência, aí é o terapeuta holístico. Não é um monopólio o terapeuta holístico, mas é totalmente livre para que a gente possa exercer essa técnica. Então, quer a gente dê o nome de arte-terapia ou de fotopsicoterapia, a gente pode exercer normalmente, sim, sem nenhum impedimento legal. Então, é uma técnica muito boa para a gente ter no nosso leque de trabalho de consultório. Sim. Como nós já mencionamos em outras lives, né, é necessário que o terapeuta trabalhe com diversas técnicas, né, para ter o melhor objetivo, né? É importante mesmo somar várias técnicas, porque eu não sei como é que hoje em dia talvez seja um pouco diferente, mas também, lembra que eu até comentei no começo que às vezes uma área não se bica com a outra, até mesmo na própria psicanálise, de repente o freudiano não se conversa com o junguiano, que não conversa com o lacaniano, que não conversa com o reichiano, com não sei o quê, tipo, como está parecendo eleição política, né? E a gente tem que ter uma postura holística mesmo de integrar. Então, eu lembro que alguns colegas nossos, inclusive, super conceituados, costumavam falar que não, essa técnica que eu uso é a técnica que serve para tudo, né? Então, eu vou dar um exemplo não é pejorativo, aliás, é alguém que eu respeito muito, já falecido, inclusive, o saudoso Matheus de Souza, que era o pai da quiropraxia aqui no Brasil, né? E ele fala, não, a quiropraxia eu uso para tudo, serve para tudo, né? Eu só uso quiropraxia. Aí, às vezes, conversando com ele, mas, Matheus, como é que você vai atender alguém com quiropraxia se ele estiver com dor? Porque não vai dar para tocar. Ele, não, mas aí eu aplico auriculoterapia. Aham.
E se ele estiver muito nervoso, eu passo um floral. Certo, né? Mas, então, na verdade, é holístico, né? Tá somando tudo, né? Então, tem dessas coisas, assim, sabe? A gente tem que ter essa não podemos nos ater a uma técnica só, sabe? E às vezes até por gratidão, muitas vezes a pessoa que faz um curso, ela acaba endeusando aquele profissional, aquele professor, né? E se fecha, às vezes, a conhecer outras formas de pensar. Então, a gente vê mesmo até tem a ver com arte-terapia, uma técnica chamada Sandy Play, que é com caixa de areia e brinquedos, né? É para despertar o lado lúdico do cliente. Ele vai pegar bonequinhos que representem figuras de pai, de mãe, de família, de trabalho, e vai criar histórias naquela caixa de areia. Literalmente uma caixa de areia, né? E tudo bem, é uma técnica fantástica, as pessoas também adoram, é bem lúdico, desperta o lado criança, adormecido, né? E tem muito do inconsciente. Mas o que aconteceu? Então, algumas pessoas são apaixonadas e não admitem que possa ter outra técnica equivalente que funcione. Então, por exemplo, você precisa de um espaço grande para ter uma caixa de areia. Eles ainda fazem questão que tem as medidas XPTO, de 60 centímetros por 80, com tanto de profundidade, os bonequinhos, cada um com 60 centímetros, com não sei o quê. E aí cai naquilo que eu falei do apego à época que foi teorizado isso. O Sandy Play foi teorizado também, começo do século XX, numa região, digamos assim, onde a diversidade não era muita, né? Tipo, a região lá da Europa, Suécia, Suíça. Então, digamos, você não precisa de muitos bonequinhos para como a gente precisaria aqui no Brasil para ter a diversidade de personagens que estão no nosso dia a dia de família, né? Ainda mais hoje em dia também, que as famílias são múltiplas, de repente é pai, é madrasta, pai, o segundo pai, uma terceira mãe, um terceiro casal, é cunhado, não sei o que, é um universo. E o pessoal, não, você tem que comprar mais bonecos. Eles falam, mas haja espaço físico e haja dinheiro também para comprar tanta coisa. Se você pegasse esses bonecos, em vez de usar os bonecos, usasse fotos, você teria na internet uma diversidade infinita de imagens. Você não estaria ferindo direitos autorais, você não está vendendo aquilo, né? Está usando num ambiente fechado de consultório, né? E o custo-benefício, o espaço físico, você não precisa comprar um material, né? Mas se você falar uma coisa dessas para alguém do site, vai apanhar, digamos, né? Certeza. Então, a gente tem que ter cabeça aberta para perceber que algumas novidades podem ser passageiras e não acrescentar grande coisa, mas outras novidades a gente pode pensar, acho que tem sentido, né? De repente tá fácil de colocar no consultório e vai ter um incremento no meu trabalho, né? Sim, com certeza. Henrique, deixa eu só fazer então um resumo que a gente chegou na metade, eu acho, né? Mas então a gente falou, explicamos o que é arte-terapia, quem pode trabalhar, como ela é uma técnica multidisciplinar, né? Falamos sobre fotopsicoterapia, arte-terapia no sagrado feminino. A gente explicou que é um processo terapêutico para autoconhecimento, para amadurecimento de ideias, para processos mais profundos, para pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, no caso o cliente, né, que tem mais dificuldade de trazer para a linguagem, que é uma gama imensa, né, de possibilidades, de materiais, seja com pintura, seja com escultura, com foto, com plantas, com pedra, com escrita. Então, tem uma gama muito grande. E, diante de todo esse material, de tudo que a gente pode estar fazendo, assim, né? Como tanto o terapeuta que vai se interessar em trabalhar com isso, quanto o cliente, né, está chegando, o que diferencia, de fato, a arte em terapia
com a arte como terapia. Porque às vezes a gente percebe um pouco assim das pessoas que elas se confundem um pouco depois que vê aquela onda bem grande de pinturas que a gente comprava para desestressar, que eram as mandalas, ou vinham bichinhos, ou vinham coisas que falavam, vai te ajudar a relaxar. O anti-estresse virou memes na internet das pessoas riscando profundamente que o estresse não passava nem para pintar. Como os livros, como que você colocaria assim de uma forma fácil e de bom entendimento, fácil assim, né? De bom entendimento tanto para o terapeuta quanto para o cliente, porque às vezes a pessoa pode achar assim, se o cliente, né, o terapeuta fala, vamos fazer arte terapia, ele vai falar, nossa, mas eu tô vindo aqui na consulta para você me dar caderninho para eu pintar, né? Você podia falar um pouquinho para gente? Sem dúvida, por isso que, até pegando essa última frase, inclusive, é interessante porque muitas dessas trabalhos que a gente vai fazer em consultório vai ser para uma espécie de lição de casa. Ou seja, ele vai fazer fora do horário da consulta, vai fazer em casa. Então, de repente, a consulta semanal, ele vai ter vários dias para escolher as imagens, ou se for pintar, ou se for desenhar, ou seja, não vai ser algo que ele vai fazer no horário da consulta. Então, ele não vai ocupar um tempo, não sei, lógico, que fosse uma consulta que leva o dia inteiro, o que não é o caso do consultório. Normalmente é 1 hora e 1 hora de 45 minutos, normalmente. É menor ainda que 1 hora, porque tem um intervalo, tem isso. Então, ele tem que conciliar bem o tempo. Então, é uma atividade que vai ser normalmente realizada fora do consultório e que vai ser analisada dentro do consultório. E, de um modo geral, assim, a confusão que a gente até falou no começo do nosso encontro de hoje, né, é que entre terapêutico e terapia, né? Então, você sai por aí pela cidade, fotografando, no mato, fotografou o passarinho, fotografou lá o cachorro, a água, a montanha, o sol. Isso pode ser terapêutico. Você está fazendo lá sozinho, ou em grupo, de repente. Tem até grupos que, com essa proposta, a pessoa sai para fotografar, para relaxar, para esparecer. Ou seja, vai ser terapêutico. Mas ninguém está lá depois. Vamos agora analisar o que isso significa na tua vida, o que você... na tua infância, quer dizer, não vai ter esse questionamento de algo mais em cima do ato da arte, né? De fotografar ou de pintar, ou seja, é um começo, meio e fim em si mesmo, né? Agora, para ser terapia, vai ter que ter o quê? Um profissional, no caso nós, terapeutas holísticos, ajudando o cliente a ver o que está por trás daquela arte que ele trouxe. A arte que eu digo fotografia, texto, pintura, o que for, né? Ele vai ajudar o cliente a usar isso como um espelho do inconsciente dele. Então, a gente vai aplicar exercício de imaginação tendo como ponto de partida aquela imagem, aquela arte que foi trazida para o consultório. A gente pode dar temas, inclusive, para fazer essa lição de casa, né? Que é o que normalmente a gente faz na fotopsicoterapia, que é para ter um ponto de partida. Até uma hora poder fluir espontaneamente, mas, de um modo geral, existem alguns passos a passo que a gente introduz, principalmente em primeiros atendimentos, para a pessoa ir deslanchando, né, dentro da técnica. Então, sei lá, vamos fazer uma piadinha cretina aqui, apanhar de todo mundo, né? Vamos falar sobre sexo. Praticar sexo é terapêutico, mas ninguém vai aplicar no consultório como terapia. Se fizer isso, assim a gente espera. A questão ética delicadíssima aí, e até em termos legais também bem problemático. Então, terapia é uma coisa e terapêutico é outra, né? São propostas bem diferentes. Uma não impede a outra, sabe? Ela pode também sair fazendo arte como algo terapêutico para ele mesmo. Mas no consultório não vai ser uma distração para o cliente, vai ser um ponto de partida, assim como seria um sonho, por exemplo, né? Ou uma história que o cliente trouxesse. É uma forma de a gente vencer a resistência à terapia, que normalmente quando você pergunta para a pessoa como é que você vai, o reflexo é tudo bem, né? E como é que está a sua relação com a tua mãe? Ótimo, né? A pessoa tem aquela máscara de resistência em relação a ir mais fundo naquilo. Agora, então, para falar, para conseguir bloquear essas informações inconscientes com a fala, é muito fácil.
Agora, já com a arte, com uma foto que caiu, com uma imagem, vai vir à tona, vai transparecer de uma forma bem maior, né? Vou dar um exemplo também, como às vezes transparece, vai. Na verdade, era uma espécie de supervisão, já quase de final de curso, com uma colega nossa que está fazendo o curso de fotopsicoterapia, né? Nessa tarefa, ela ia fazer justamente a jornada heróica, que uma das etapas, né, é justamente o retorno ao lar, né? Você passar por toda aquela jornada heróica, as aventuras, ter um aprendizado em vencer o vilão, né? E conseguir fazer tudo aquilo que se espera do guerreiro, para depois voltar, passar pelo sábio e voltar para a sua vida normal, com aquele conhecimento todo, né? Muita gente tem dificuldade, inclusive, nessa etapa. Eu mesmo tenho muita dificuldade nessa etapa final, de você conseguir retornar depois para o seu dia a dia. Essa missão foi concluída, então agora é a época de relaxar, de viver a sua vida mesmo, com família, com comunidade, né? E as imagens que ela coletou, nesse exemplo, né? Mas apesar de é um caso real, mas não tem problema de estar comentando aqui, porque não tem nomes nem nada, né? A pessoa, nesse retorno ao lar, então, ela tinha uma foto de uma cidade turística, né, as pessoas passeando, né, como se fosse... Só que uma das imagens associadas com esse retorno era lá um mago, um cajado, com aquelas roupas todas assim, né? Aí, depois do correr do exercício, eu falei, assim, olha, como é que essa pessoa, com essa roupa, vai conviver nessa cidade, digamos assim, né? Então lá o pessoal tudo de short, de camiseta, chinelinho, andando na cidade turística lá, e de repente aquele mago lá, ele realmente retornou para a sua vida ou ela ainda parou lá na missão, né? Então a dificuldade. Tinha também outra imagem super significativa, de repente, desse retorno, né? Então, era uma baita de uma subida, na verdade, uma escadaria, né? E tinha uma pessoa subindo ainda, o resto tudo descendo, voltando, né? Falei, mas quem é você nessa foto? Você continua subindo aí, ou você já percebeu que é hora de voltar para a cidade, né? Então, as imagens falam muito, sabe? E de repente a pessoa, por mais experiência que tenha, né? De repente ela até arregala os olhos e fala, nossa, eu não tinha percebido esse detalhe, né? Esse ângulo da questão, assim, quando escolheu a imagem, né? Então, a gente consegue pegar bem mais no inconsciente quando essas imagens, quando a arte é utilizada como um meio de acesso. Isso é terapia, viu? Tirar uma fotografia, pintar um quadro é terapêutico. Mas vai ser terapia quando isso for trazido para um contexto maior, né? Uma proposta mais de aprofundamento pessoal, né? Sim, isso é terapia. Lindo. Adorei. Pro pessoal que indicar a livroteca, né? Ela pode estar acessando, a gente vai deixar depois na descrição do vídeo, nos comentários, o link, né? E também falar sobre os artigos que tem na revista Terapia Holística, né? Inclusive, artigo da Fabiana. O pessoal pode dar uma lida, que lá tem bastante orientação para quem não conhece. É bem legal. Sim, com certeza. Aliás, até para o pessoal que não sabe, de repente, né? A revista Terapia Holística, ela tem todos os registros necessários para emissão de DOI, para quem faz curso, digamos, de pós-graduação, ou quer deixar o currículo Lattes um pouco mais aprofundado, colaborar com a revista Terapia Holística, tem um artigo publicado, é Tem registrável no registro. currículo Lattes, né? Não só no Lattes, também no currículo mundial, que é o ORCID, né? Que é o tipo semelhante ao currículo Lattes brasileiro, só que para o mundo todo. Então, pessoal, mais uma oportunidade para quem é terapeuta holístico de finalmente ter um espaço em que ele possa publicar suas pesquisas, seus artigos e ter o merecido reconhecimento. Que outras revistas científicas, digamos assim, eles vão, se mandar um artigo para eles, não vão nem ler. Exatamente, bem isso mesmo. A gente vai deixar o link aí dos artigos da revista para o pessoal, para quem conhece, né, já acessar lá e ter acesso a artigos, e para quem não conhece, poder conhecer um pouco do trabalho. Sim,
A revista da terapia é bem legal, pessoal. Se tiverem dúvidas, vê com o pessoal do CRT que eles orientam direitinho como mandar o material direitinho e tal. Eu acho que Sim, vale muito a pena. sim. Tem também, para o pessoal que tem CRT, tem desconto, inclusive, olha, lá financeiro também, marketing aí, faz parte dos cursos, por sinal, das aulas de marketing, né? Sim. Tem Sim, desconto em relação aos cursos, os livros. Tem livro, inclusive, o único livro em português de fotopsicoterapia, tem tanto versão impressa quanto versão digital. Né? E fala, inclusive, das várias escolas diferentes, cada país tem um jeito diferente de lidar com a técnica, né? Até chegar no jeito brasileiro, aí, que é o nosso jeitinho brasileiro, que concilia todas essas técnicas de uma forma mais prática e mais holística. Sem tanta briga de a minha técnica é melhor que a sua, digamos assim. A gente faz uma união e traz É, algo mais positivo, algo mais integrado para o cliente. sim. com certeza. E É, faz diferença também, né? para todos os credenciados, a gente sempre informa a parceria, dos descontos nos cursos, no material, nos livros, né? Mas para o pessoal que está aqui na live, que está assistindo, que ainda vai assistir, que não for credenciado, né? O pessoal já aproveitar para se credenciar, para fazer os cursos, adquirir o material, que é uma forma de enriquecer o currículo, o cadastro para quem é credenciado, né? Com certeza, Fernanda. Eu acho até importante salientar, né, a importância do CRT, né, que está completando 30 anos, completou, né, na verdade, do trabalho sério e profundo que é feito, né, estar se credenciando ao CRT traz muito enriquecimento para o currículo, te dá uma base de trabalho séria e profunda, né, e juntando, né, com os cursos tanto do Henrique quanto o meu e dos demais credenciados que fazem parte, né, da gama de cursos reconhecidos, né, vale muito a pena, porque a gente está lidando com vidas, é um trabalho sério, é um trabalho profundo e que merece, sim, ter um reconhecimento, e o CRT faz isso pra gente, né, então é muito bacana. E as Sim. meninas são fofas. Pessoal, acho que a gente vai encerrar por hoje, né? Deu para bater um papo legal aí, deu para explicar para quem não tinha noção nenhuma que era arte terapia, né? Deu para fazer um catado aí o pessoal entender um pouco, né? Realmente é uma técnica que tem muita abrangência. Até algumas coisas que vocês mencionaram aí eu nem tinha conhecimento, como várias formas de trabalhar arte terapia, né? Então, foi bem legal esse bate-papo nosso aí, essa live. Espero que o pessoal tenha aproveitado. Pô, A gente vai deixar essa live salva no Insta do CRT, né? Para quem não conseguiu entrar hoje, durante esse tempo, que possa acessar depois e assistir a nossa live. foi ótimo, pessoal. Muito obrigada, obrigada a todos. Obrigada, CRT, por abrir esse caminho para a gente, para essa conversa informal, né? Que a gente pode conversar mais tranquilamente, não é uma coisa tão séria, né? Mas é sério também. Sim. Obrigada, Henrique. Obrigada, Henrique. Beijo, gente. Gratidão. Pessoal, obrigado por tudo. Parabéns, CRT, pela iniciativa e pelos 30 anos também, né? Temos que comemorar. Parabéns para É. nós, né? Inclusive para você que tem uma parcela de culpa. Eu não tinha nem nascido há 30 anos atrás. Né? Nenhum de nós, então. Né? Não, foi Pessoal, ótimo, gente. obrigadão. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, 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 gente. tchau.